Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu, mais uma vez, aqui é a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra. Vou estar compartilhando com você uma mensagem da parte do Senhor Jesus. Essa mensagem está escrita no livro de Gênesis, capítulo 50, onde está escrito assim: José anima teus irmãos. Vendo, então, os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, portanto te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando lhes falavam. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: estamos aqui para ser seus servos. E José disse: não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como você vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não demais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim consolou e falou segundo o coração deles. Então, aqui a gente começa, na história onde houve o falecimento de Jacó. Jacó era o pai de José e José foi aquele que foi colocado dentro de uma cisterna e foi vendido por 20 moedas de prata, para estrangeiros, e ele acabou ficando no Egito. No Egito ele acabou sendo preso por conta da mulher de Potifar. E na prisão ele começou a revelar sonhos, que homens tinham. E nisso acabou isso chegando até o faraó, e o faraó tornou ele governador de todo o Egito, Então essa é mais ou menos uma resumida da história de José. E aqui a gente percebe que os irmãos de José, que eram irmãos de sangue, eram meio irmãos, mas eram irmãos de sangue, eles, por inveja de José, porque José ele era cuidador das coisas do pai. Ele cuidava e ele trazia uma má fama dos irmãos ao pai, porque os irmãos praticavam atos que era necessário que o Senhor, que o pai soubesse, Eles tinham atitudes que não eram bacanas. E por isso os irmãos ficaram com raiva dele. E desejaram tanto mal a ele que até desejaram a morte dele, Ele não morreu por conta de Rubens, mas enfim, ele foi parar no Egito. E aqui a gente começa a falar de alguns sinais que Deus ele fala conosco, Uma coisa é muito interessante. Existem pessoas que ela tem o coração perverso, e isso não é obra do maligno, é o coração que a pessoa tem, que ela é um coração perverso, ela tem atitudes perversas e ela ainda quer fazer coisas que são erradas e querem ter razão em estar praticando aqueles atos ruins. Então Deus ele chama essas pessoas de pessoas perversas, e uma das habilidades que essas pessoas têm, elas têm o poder de sedução na palavra. Ela usa a palavra como poder de sedução para que ela consiga envolver exatamente as pessoas que elas querem atingir, para que elas possam conseguir ali conquistar o que elas desejam. Isso aconteceu aqui com os irmãos de José, Naquele ato que eles fizeram, eles não queriam que José sobressaísse acima deles, e o que aconteceu? Eles chegam ao ponto de vender, de jogar ele como escravo, de desejar a morte deles. Então isso não muda nos dias de hoje. Hoje existem muitos irmãos que desejam a morte de outros irmãos, justamente pelo fato de haver algo diferente, E aí a gente começa aqui a conversa, esse diálogo da palavra de Deus, onde Deus às vezes ele nos dá um presente precioso com uma embalagem ruim, mas existe ali um tesouro. Ele fala que nós receberemos tesouros escondidos.
Ou seja, em algumas situações há presentes de Deus que, se a gente olhar de início, a gente não quer receber. A gente simplesmente olha para o presente e a gente fala, não tenho, não quero. Porém, se a gente desembalar ele e a gente olhar com cuidado, a gente vai perceber que há algo precioso ali dentro daquele presente que Deus ele nos concedeu, né? Então Deus ele não erra, ele não falha. Nesse caso aqui, José ele recebeu um presente com uma embalagem ruim, a gente diria, né? Por conta da raiva dos irmãos, ele foi jogado naquela cisterna, ele foi vendido, e por ele ter sido vendido, ele chegou até o Egito, e somente por isso ele se tornou governador do Egito. Porque se não tivesse acontecido essa revolta dos irmãos contra ele, ele nem sequer estaria no Egito. Então ele seria mais uma pessoa comum que agradaria o coração do pai. Porém, neste caso, Deus ele tinha um propósito maior para a vida de José. E a gente percebe que quanto maior é o propósito na nossa vida, mais os nossos irmãos se levantam contra nós. Isso negativamente, né? E a gente percebe que há um desejo de morte. Então, assim, tudo que causa morte, a gente acredita que não é obra de Deus, mas em alguns momentos é um tratamento de Deus, sim, para que a gente possa se fortalecer e alcançar o propósito dele na nossa vida. E a gente tem 5 portas de entradas para que a gente possa, assim, manifestar o ambiente que a gente está vivendo. No caso, visão, tato, audição, olfato e paladar. Então, esses são portais que fazem com que a gente tenha a sensibilidade da gente entender o ambiente que a gente está inserido, né? E é muito fácil a gente entender o ambiente através desses sentidos em que nós temos da parte de Deus, né? E o que a gente precisa entender a gente tem os nossos desejos, porém a gente precisa se alinhar com Deus, mesmo que isso cause dor em nós, para que o propósito de Deus se cumpra. Porque a gente não sabe qual é o propósito de Deus, mas a gente sabe que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a gente não precisa se contaminar com coisas que a gente acredita que não vai agradar o coração de Deus. A gente precisa só permanecer. A ordem de Deus é que a gente prossiga. A gente encerre o processo, né? Então é interessante que aquele processo ele seja finalizado para que Deus possa operar o renovo dele na nossa vida, né? E uma coisa é muito interessante também que a gente vê a Bíblia relatando para nós, né? Que os demônios que estão nas pessoas, eles se irritam com a presença de Deus na nossa vida. Então, se há a presença de Deus na nossa vida, irrita pessoas que têm um coração, um olhar, digamos assim, né? Vamos aqui usar essa parte da visão. A pessoa enxerga que há algo em nós positivo, ela já começa daí a se irritar conosco por conta disso, porque ela enxerga algo diferente em nós, né? E Deus, ele diz que Jesus Cristo, ele nasceu para ele destruir as obras do diabo. Então, qual é a nossa segurança? A gente confiar em Jesus, a gente confiar em Deus, a gente confiar no sacrifício que ele fez. Ele fez um sacrifício perfeito, que é o suficiente para que a gente possa seguir. E nesse caminho, às vezes, a gente se sente, sim, abatido, a gente, em alguns momentos, se sente em estado de opressão, outras vezes oprimido, mas a ordem de Deus é prossiga, porque Elias também sentiu que ele estava numa situação de depressão, né, no período que ele estava sendo alimentado pelos corvos, mas ainda assim é um testemunho que Deus dá do quanto aquele homem era fiel e de quanto aquele homem tinha vida com Deus, a ponto de um determinado momento, quando ele arruma o altar, quando ele organiza as coisas de Deus, o que é que ele faz? Em uma oração ele faz descer fogo do céu. Então a presença de Deus ela é eminente, ela é real na vida das pessoas que se dedicam a Deus, né? E isso, às vezes, a gente vai estar em poços rasos, onde vai jorrar água do céu, e às vezes a gente vai ter que cavar um pouco mais para que o Senhor possa manifestar a presença dele, né? Então, o que a gente precisa saber? O reino de Deus,
ele não milita contra almas ou contra as vidas, bem pelo contrário. Deus, ele deseja que todas as almas sejam salvas. Então, se há alguém no meio de nós desejando que alguém não tenha acesso à palavra de Deus, ou então ao reino de Deus manifestado na terra, essa pessoa, ela notoriamente, ela tá sendo usada por um espírito contrário, porque não é um propósito de Deus isso, né? A gente sabe disso, então a gente não precisa ter nenhum tipo de ligação com esse tipo de personalidade, né? E há pessoas que elas são verdadeiramente usadas para afastar muitas almas da presença de Deus, isso da igreja, né, que é o canal de Deus que a gente tem aqui na terra, né, e a gente sabe que isso não é nada que provém do reino do céu. Então a gente não precisa se ter nenhuma ligação, nenhuma aliança com pessoas que têm esse tipo de comportamento, né. E Deus, ele é um Deus que ele é amor, mas ele é justiça. E ele mesmo, no tempo determinado por ele mesmo opera a justiça que ele quer operar na vida das pessoas. Então, há momentos que a gente precisa esperar, há momento que Deus vai dizer sim para nós e há momento que a gente vai dizer não, mas a gente precisa realmente ter um coração disposto a confiar na soberania de Deus, que Deus ele opera, ele faz, como ele fez aqui na vida de José, né? Os irmãos, eles conseguiram o propósito dele, que era tirar José do meio deles, mas ainda assim Deus, ele abundou uma graça assim sobrenatural na vida dele. Tá certo que nós sabemos da história, que foi com muita dor, com muito choro, com muita tristeza, né? Ele teve que passar por situações que talvez não fossem, né? A gente não sabe, né, como seria em outra pessoa, mas ele prosseguiu sendo fiel a Deus até o fim e daí ele foi honrado por Deus. Então, assim, a gente tem que saber que a gente está no meio da batalha mesmo estando entre irmãos e a gente precisa prosseguir confiando em Deus, em Jesus Cristo, porque Ele é o nosso amigo fiel. É Ele que batalha em nosso favor e a gente segue com Ele e Deus opera a obra dele na hora que Ele quiser na nossa vida, né? A gente só tem que estar atento ao mover de Deus. E tem uma coisa muito interessante que Deus ele mostra pra gente na Bíblia. Deus, ele é o vingador da palavra dele. Ele diz que ele próprio se vinga. Ele é um Deus que ele age em favor das pessoas que confiam e que creem nele, né? Então ele fala assim, olha, não se vingue, deixa que eu me vingo por vocês, né? Então, essa cobrança de Deus, ela é com amor, mas ela é real. Então, a gente precisa saber que Deus, ele não está inerte à realidade que a gente tem vivido. Ele está observando, né? Ele está conosco. E a gente precisa confiar nele e nas ações dele, que ele o mais ele fará. Ele já diz isso para nós, né? Para a gente confiar no mover dele. Então, a nossa missão é a gente tomar posse, né? Tomar posse do que Deus colocou em nossa vida. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Tá no livro de Gênesis, capítulo 50, verso 15, que conta ali um pouquinho da história onde os irmãos, assim, se prostram diante de José, né? Para pedir que eles permaneçam no Egito, né, para que eles não saíssem da onde José tinha sido abençoado. E aí assim se faz, mas a gente consegue notar que o coração de José não era igual ao coração dos irmãos, ele não era um coração vingador, bem pelo contrário, aquele causava muita dor só de lembrar do que ele tinha passado, né? Mas assim, fiquem com essa mensagem, confiem em Deus, permaneçam sua caminhada com Deus e a paz seja com todos. Bom final de semana para vocês.